Eu vou me permitir utilizar uma informação passada no depoimento anterior, uma informação passada pelo nobre senador Antero Paz de Barros, com relação a um documento, uma ata de uma reunião do Conselho Deliberativo, que faz a referência a uma evidência clara da existência de Caixa 2 no Clube Regatas Vasco da Gama. O senhor tem informações a respeito dessa situação? Até mais, há quanto tempo que o senhor identifica a existência desse possível Caixa 2 no Clube de Regatas Vasco da Gama? O Caixa 2 começou no Vasco da Gama a partir da vitória da União Vascaína. Em 1979, novembro de 79, aconteceu a vitória e a partir daí começou o Caixa 2. Inclusive, quando eu falei que não aprovei nenhum balanço, foi exatamente por causa disso, do Caixa 2. O Caixa 2 já existe no Vasco da Gama há muito tempo. E o que eu quero mais uma vez dizer aqui é que durante esses 20 anos eu procurei de todas as maneiras recorrer à justiça e nunca fui ouvido, justamente para apontar essa ilegalidade. As suas colocações, elas nos levam a ter uma linha de raciocínio de que um grupo de pessoas trabalham no Clube de Regatas Vasco da Gama de maneira indevida. Eu lhe pergunto, então, por que o deputado Eurico Miranda sempre mandou no Vasco e nunca apareceu ninguém para contrapô-lo de maneira clara e evidente? É o que eu falei anteriormente. O estatuto é exatamente a espada do Eurico. Quando porque o caso, o Eurico no Vasco, ou você dá um tiro nele, ou então vai para a justiça. Quando você vai para a justiça recorre ao estatuto. Ora, se o Conselho Fiscal aprovou, morreu. E ele continua. Então, por isso que eu sou a favor do clube empresa, que acabaria com tudo isso. Então, o problema todo é o estatuto, é o erro do estatuto. E também a maneira que são feitas, são realizadas as eleições no Vasco da Gama. Tudo que acontece dentro do Vasco da Gama é exatamente isso. E o pior de tudo é que as oposições que apareceram nesses 16 anos, 15 anos, elas sabem disso e não vêm a público dizer. E eu não sei por quê. Eu não sei por quê que não vem ao público dizer. Porque não é possível que uma pessoa como Eurico Miranda, que manda e desmanda dentro do Vasco, substitui o calçado a hora que quer, é assaltado no meio da rua, recebe renda de clube e ninguém toma providência. Agora, por que ninguém toma providência? Porque ele é bem calçado. O Eurico, ele é bem calçado em vários setores da sociedade. Ele é bem calçado, ele não está só. Ele não está só. Então, eu acho muito difícil, através da justiça, conseguir êxito para constatar tudo isso que eu estou falando. Porque a justiça sempre volta ao caso do estatuto, como diz o outro juiz, diz, o estatuto do Vasco é a carta magna do Vasco. Então, se houve aprovação, não tem nada contra o Eurico, não tem nada contra a calçada, não tem nada. E o enriquecimento continua aí, às vistas de todos. Senhor presidente, eu nesse primeiro momento, eu gostaria de me restringir a essas perguntas, inclusive dando oportunidade a que questionassem também o depoente, os nobres senadores que aqui nos honram com suas presenças. O primeiro inscrito para formular indagações é o senador Renan Calheiros, a quem eu passo a palavra. Senador Renan Calheiros. Senhor presidente, gostaria de aproveitar a presença do referente
evidentemente, procurar saber algumas informações que eu considero importantes para o melhor andamento dessa comissão parlamentar de inquérito, especialmente com relação à venda do jogador Bebeto para o La Corunha. E, em primeiro lugar, saber algumas informações. Primeiro, se o depoente, na época da operação, era conselheiro do Vasco da Gama. Não. Não era? Não. O senhor havia sido conselheiro? E não, em 86, 87, 88. 86, 87, 88. Exatamente. A partir daí, eu me tornei persona non grata. Perfeito. Porque dentro da operação há um aspecto sobre o qual eu tenho algum conhecimento no que diz respeito ao procurador do Bebeto, Perfeito. José Moraes. E segundo documentos apresentados a essa comissão parlamentar de inquérito, se não me engano, entregues em mãos ao nobre relator, alguns aspectos com relação à participação do procurador do jogador estão devidamente esclarecidos, inclusive na própria Justiça do Rio de Janeiro, em inquéritos da Polícia Federal. Eu não estou aqui querendo falar da licitude ou da ilicitude da venda da operação. Eu não entendi o que Vossa Excelência falou. Que dentro da Justiça foi esclarecido o quê? Não, eu estou falando que há um inquérito que eu tenho em mãos da Polícia Federal e um processo cujo relatório também está aqui, no que se refere da relação do procurador José Moraes com o jogador Bebeto. Sim. O que era procurador do jogador antes da venda para o La Corunha, desde a época em que ele foi vendido em primeiro lugar do Flamengo para o Vasco da Gama, depois refez o contrato, teve uma divergência com Vossa Excelência porque haviam outras pessoas interessadas na venda para o Borussia da Alemanha, se não me engano. Borussia Dortmund. Eu queria, fundamentalmente, que Vossa Excelência esclarecesse alguns aspectos da participação do procurador José Moraes nessa venda e o que é que Vossa Senhoria acha da venda do jogador, o que é que, na verdade, houve mesmo, porque eu tenho aqui algumas declarações a jornais e algumas providências também encaminhadas. Vamos lá. Com 16 anos de idade, o Bebeto me procurou porque eu era o representante legal do Vitória da Bahia em todo o país. Porque durante a minha vida, assim como eu assessorei técnicos de futebol, jogadores, eu também assessorei clubes. E queria uma transferência. Coincidiu que o Márcio Monte Alegre, presidente, estava querendo inaugurar o estádio, o Barradão. Então eu disse pro presidente, é melhor levar esse menino para o Rio de Janeiro, que ele é um bom jogador, e ele foi vendido para o Flamengo por 54 milhões de cruzeiros na época. Até quem nos atendeu foi Eduardo Mota, Flamengo. O caso que o José Moraes tenta explicar é o inexplicável. Esse inquérito que Vossa Excelência acaba de citar foi provocado por mim em 1994. Vê se é o inquérito 2056/96. Vê se é esse. É esse? Qual o número? 2056/96. 31/96. Então foi provocado exatamente quando eu denunciei o que havia acontecido na 7ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Eu denunciei ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Bebeto, quando soube do meu bom relacionamento no exterior, porque eu nunca fui empresário de jogador de futebol. O empresário de jogador de futebol, é bom que explique aqui, é aquele que pega o jogador igual um saco de batata, leva para o clube e vira as costas. Eu sempre fui um advogado atuante que tinha clientes jogadores de futebol. Eu simplesmente procurava conversar com os agentes da FIFA, eles que são as pessoas certas para a venda de jogadores.
Então o Bebeto me procurou, dizendo que eu, assim como eu havia colocado o cabeça chata do Mirandinha na Inglaterra, que eu tinha a obrigação de colocá-lo também, porque o Mirandinha não jogava nada. Então eu disse que só trabalhava com documentos. E no exterior, exige um documento que é a autorização, não é procuração. E eu perguntei para ele sobre o Zé Moraes. Ele disse, olha, o Zé Moraes eu não tenho mais nada com ele, porque ele recebeu um cachê da comissão que estava divulgando o Collor de Mello. O Bebeto fez uma propaganda, né, aconselhando o brasileiro a votar no Collor de Mello. E eles estavam estremecidos. Então ele me deu uma autorização somente para os Estados Unidos e Europa. O que eu fiz? Eu deleguei poderes a um agente da FIFA. E ele conseguiu realmente vender o jogador para o Borussia Dortmund. Quando o Eurico Miranda tomou conhecimento, na primeira audiência, que não foi realizada porque o seu Bebeto não compareceu, e naquele momento o juiz da 7ª vara deveria ter o considerado revel e não o fez, o senhor Eurico Miranda tomou conta do processo, criou o Zé Moraes para ser o assessor do Bebeto. Inclusive, está aqui com o senhor presidente o depoimento do Bebeto na 10ª Vara Civil, que o Bebeto diz exatamente isso. Nós estávamos estremecidos porque o Zé Moraes ainda queria ganhar mais 20% sobre o meu passe. E quem me indicou o Zé Moraes foi o Eurico Miranda, que pediu para que eu voltasse a ser cliente dele. Em que oportunidade ele teria sido indicado pelo Eurico? Exatamente naquela oportunidade que houve a transação com o Borussia Dortmund e que o Eurico descobriu que eu era o assessor do Bebeto no exterior. Então o que acontece? Eu não fui à reunião com o Borussia Dortmund, eu pedi ao Jean-Pierre Oti, que é um suíço que fala muito bem português, que estava no Brasil. O Bruno Clia, que é o alemão, saiu da jogada, entrou o outro agente, que é o Jean-Pierre, ele foi à reunião e lá o Eurico descobriu que eu era a pessoa que estava tendo os contatos na Europa. Então Esta comissão recebeu, não interrompendo, documentos de que o doutor Zé Moraes era procurador do Bebeto desde a venda dele do Flamengo para o Vasco. Comissão de quem? Do Borussia Dortmund? Não, CPI. Não. Ah, sim, essa comissão. Sei. Recebeu um documento que diz que ele era procurador desde a venda do Flamengo para o Vasco. Sei. O senhor sabe desse fato? Nega? O Zé Moraes, eu acabei de dizer que quando eu perguntei ao Bebeto se ele havia, desistido dos trabalhos do Zé Moraes, ele disse que havia desistido. Então, porque ele é realmente... Vossa Senhoria não entendeu a pergunta. Não, ele realmente era o procurador junto ao Flamengo. Precisamente. Vossa Excelência sabe se ele é... Vossa Senhoria sabe se ele era procurador na venda do Flamengo para o Vasco. Exatamente. Então ele já era procurador. Já era procurador para aquela venda. Da venda do Flamengo para o Vasco. Exatamente. Porque Vossa Excelência está se referindo ao fato dele ser procurador depois da venda para o La Corunha. Não. Se ele já... Não. É o que Vossa Excelência acabou de dizer. Eu tenho aqui a documentação datada da época, daí isso que eu quero deixar bem claro, porque o juiz também não quis entender, e eu quero deixar bem claro aqui nessa CPI. O Zé Moraes está aqui toda a documentação com o presidente, o contrato que foi feito às pressas com o Zé Moraes, justamente depois que a ação na 7ª Vara havia sido proposta. Não, Vossa Excelência não está entendendo com relação a esse aspecto que eu estou enfatizando. Pois não. É que ele já era procurador do jogador desde a venda, desde 89, da venda do Flamengo para o Vasco. Ele não foi constituído procurador do jogador apenas para vender o jogador ao La Corunha. Foi. Não, ele foi novamente constituído procurador, ele já era antes. Não, mas esse documento... Eu acabei de informar a Vossa Excelência que o Bebeto estava afastado do Zé Moraes.